Não tenho nenhum inimigo a temer, a não ser o medo. Observando o passarinho amarelo, que só ia comer depois que o preto saía, me veio na cabeça o medo que a gente cria, que ele existe também no reino animal. E durante o dia de hoje, enquanto caminhava, o medo foi predominante no meu dia. Fiquei sentada na praia, observando o tempo, o vento, o mar que estava começando a ficar agitado. Uma voz dizia na minha cabeça: vai, não tenha medo. A outra dizia: volte, vai vir uma tempestade. E parece que nessa viagem tudo está incluindo medo. Vejo nos comentários o medo das pessoas falando em viajar sozinha, em estar sozinha numa casa sem ninguém no meio do mato. E o medo que trago da infância da tempestade. Vocês não acham que tudo estava propício para eu falar do medo? Desde que eu me entendo por gente, eu lembro que, quando formava chuva na serra, a minha mãe chamava todos os filhos para um quartinho onde tinha um oratório cheio de santo. Bom dia. Quando os raios clareavam a casa e os trovões se faziam ouvir, alguns com barulho ensurdecedor, que parecia fazer tremer a casa. Ela então colocava um travesseiro na cabeça, tampava os 2 ouvidos, dava um monte de oração nas mãos de quem sabia ler e fazia os menores se ajoelharem em frente ao altar de santo e rezar como sabiam. A cada relâmpago e trovão, ela gritava: Santa Bárbara, nos proteja e leve embora essa tempestade. E ela, parecendo uma galinha com todos os seus pintinhos debaixo da asa, acendia o seu parma-vento, que era ervas que ela colocava para secar, deixava atrás da porta para quando viesse chuva brava. E naquele quartinho pequeno, o cheiro das ervas enchiam o ar. A fumaça quase não nos deixava respirar. E ela sempre deixava um incumbido de não apagar o seu parma-vento. A gente sempre tinha que ficar soprando. Colocava em nós todos um agasalho. E como não tinha sapato para todos, ela enrolava os nossos pés para que ele não tocasse no chão. Fechava toda a casa e cobria todos os espelhos. E a cada trovão, o seu grito era ouvido: Santa Bárbara! Com as 2 mãos segurando as pontas dos travesseiros, cobrindo seus ouvidos. Me lembro que a cada grito que ela dava, eu arregalava os olhos e olhava para ela, assustada, e pensava: o que será que pode acontecer? O que pode nos atingir? Que medo é esse que ela tem? E com o passar dos anos, este medo foi tomando conta de mim. Eu nunca ficava descalço em tempestade. Nunca pegava em nada que fosse de ferro ou de aço, como uma faca, uma colher. Bom dia. Bom dia, lindeza. Porém, a tempestade também sempre me trazia algo bom. Como a gente trabalhava na roça e era um serviço muito duro,
Eu lembro que quando estava chovendo, a gente não precisava ir para a roça, pois não tinha como trabalhar. Então o pai deixava a gente ficar em casa, fazendo o serviço em volta da casa. Eu lembro que ele pegava um saco de adubo, fazia como se fosse uma touca, colocava na nossa cabeça para a gente fazer o serviço perto da casa. Porém, às vezes a chuva era tão forte que não tinha como sair. Então a gente inventava doces. Fazia paçoca no pilão, rebentava pipoca, fazia doce de leite, doce de abóbora. Todo mundo ficava em volta do fogão fazendo alguma coisa gostosa para comer. Esse era o único momento que ele permitia que a gente ficasse em casa fazendo comidinhas gostosas, pois ele entendia que nada poderia ser feito lá fora. Porém, a gente só saía do quarto quando parava o som da tempestade e ficava só a chuva caindo. E quando ela ficava mais calma, saíamos todos para brincar nas poças. Deixava que aquela chuva fina caísse sobre nossa cabeça. Brincava de pega-pega debaixo dela. Lembro de minha mãe saindo na porta e gritando: "Entra para dentro, porque depois não vai ter outra roupa para vestir, vai ficar tudo molhado." Porém, os nossos risos altos de alegria abafavam seus gritos. Tínhamos doce, tínhamos chuva, tínhamos poços de lama para brincar. E tínhamos aquele tempo tão precioso, podendo ser criança. A chuva permitia que a gente fosse criança. Mas eu cresci. E comigo veio o medo de tempestade. Porém, com o tempo, fui aprendendo a observar a chuva, os raios e os trovões que caíam do céu. Um dia, olhando pela minha janela, eu percebi que, com medo ou sem medo, aquela chuva ia continuar caindo, os raios iam continuar riscando o céu e o barulho ensurecedor do trovão ia continuar acontecendo. E que se tivesse que acontecer algo, ia acontecer independente do meu medo. Com isso, a cada tempestade que ia acontecendo, eu ia aprendendo mais e mais. Eu ia observando a tempestade e o medo que estava por vir. Eu sabia que ele estava lá, porém que ele não tinha mais tanto poder sobre mim. Eu estava aprendendo a lidar com o medo. Bom dia. Percebi que o amor poderia vencê-lo quando um dia, em meio a raios e trovões, percebi que um pintinho tinha caído do ninho. Coloquei uma blusa e saí lá fora recolher o pintinho e colocar de volta com a sua mãe. Mesmo o céu estando sendo riscado por raios e trovões. Percebi que não há muita diferença entre preocupação e medo, e que eu não podia simplesmente eliminá-lo. Bom dia. Porque isso também não é sensato, pois a ausência do medo era um sinal de falta de imaginação e inteligência, ou da falta de vontade de viver.
Descobri que a ansiedade ou o medo racional de perigos reais é naturalmente. Ele é um aviso ou proteção contra um perigo. Como, por exemplo, se eu não tiver medo do fogo, mais cedo ou mais tarde eu vou me queimar gravemente. O medo também pode ser uma força criativa, como, por exemplo, o medo do envenenamento alimentar fez com que a gente preparasse alimentos mais seguros e saudáveis. O medo de acidente fez com que medidas de segurança fossem aplicadas em edifícios, fábricas, automóveis. Nesse caso, o medo não faz mal algum. Ao contrário, ele talvez nos tenha feito algum bem. É dos medos anormais que temos que nos livrar. O mais universal dos medos é o medo da morte. Este medo nos atinge com força. Com isso, esquecemos que é bobagem temer ou sofrer pelo inevitável. Bom dia! Não há ninguém, nenhuma pessoa normal que não tenha medo. A diferença é que alguns resistem ao impulso de ceder a ele. Às vezes, eu tenho medo de enfrentar algumas situações que me parecem assustadoras. Eu não me envergonho do meu medo, mas eu me acostumei à ideia de resistir a ele, a superá-lo. Aprendi que para eliminar o medo, eu tenho que fazer aquilo que eu temo. Que se eu encarar ele de frente, ele pode até se tornar uma causa de alegria. Se hoje eu fosse ouvir o meu medo de tempestade, eu não teria feito essa trilha maravilhosa e tomado a chuva incrível que tomei no meu corpo. Eu não escondo mais os meus medos de mim mesma. Prefiro trazer ele à tona e enfrentá-lo abertamente. Porque eu nunca vou conseguir vencer se eu não puser ele para fora. De tal maneira que eu consiga olhá-lo de frente. Se eu tivesse pensando que eu talvez não consiga, eu jamais ia começar a caminhar. E esse seria um crime. Coloquei ele como meu amigo, abracei ele e disse: caminhe comigo. E percebi que ele estava me ajudando e não me impedindo. Às vezes, durante o caminho, eu fingia que ele não existia. E por agir assim, ele foi me deixando aos poucos. Forcei-me a ser destemida. E percebi que eu poderia ser de fato destemida. Lembrei da minha vaca agora. E da Estelinha. Ah, belezinha! Eu acho que a maioria das pessoas não tem medo do presente. Em geral, são os acontecimentos futuros e imaginários que nos enchem de medo. Se a gente cuidar do presente, o futuro cuidará de si próprio. Quanto sofrimento a gente ia evitar dos males que nunca aconteceram por pensar no futuro. Quanto mais medo a gente tem do amanhã, menos tempo teremos e menos disposição para encarar e desfrutar o dia de hoje. Resolvi gozar desse dia, pois sei que ele é único e ele só está na minha vida hoje. Nunca mais ele voltará. É absolutamente impossível evitar todo e qualquer aborrecimento na vida. Mas por que eu vou pensar nele se neste momento ele não está aqui? Parei de negar-me certos prazeres por ter medo de coisas novas ou de coisas que eu nunca fiz. Experimentei fazê-lo uma vez para descobrir se aquele medo tinha mesmo fundamento.
Nesse ponto, o vento começou a aumentar, os raios e trovões estavam fortes e o meu celular começou a molhar. Cheguei até a praia e voltei. Coloquei sinfonia nos trovões, acompanhado do som do vento, dos bambus que dançavam, da água que caía forte do céu e que aumentava o som das minas, dos galhos que caíam à minha frente, atrás de mim, as gotas que batiam nas folhas. Subi os 140 degraus até minha casa plenamente, encharcada pela chuva, com a lembrança da minha infância e seus doces, e as poças d'água, e os risos dos meus irmãos, e com o peito explodindo de felicidade. Sim, hoje eu venci o medo da tempestade. Cheguei em casa com água até nos poros, porém extremamente feliz por não ter deixado o sentimento do medo tomar conta de mim, por perceber que a minha coragem sempre foi e sempre será mais forte, e que, por deixar ela dominar esse sentimento, eu posso estar aqui hoje, com este cenário, em paz comigo mesma, aproveitando cada maravilha que essa viagem está me trazendo, aproveitando a minha companhia e abraçando todas as coisas novas a mim apresentadas. Tá com medo? Vai com medo mesmo, e você sentirá orgulho da sua ousadia, da sua determinação, e descobrirá o quanto é forte e poderosa. Não permita que a vontade do inimigo, chamado medo, lhe seja imposta. Eu sei que isso não parece fácil, mas também não tem que ser difícil. Basta ter bom senso e um pouco de força de vontade. Pois quanto mais você se preocupar com seus medos, mais força eles terão sobre você. O primeiro passo já é meio caminho andado. Gente, ó, esse é o meu prato do dia. O peixinho de ontem que eu refiz. Aí eu fiz uma lentilha com farofinha, arrozinho integral, um viradinho de ovo. E hoje o repolho é refogado, porque tá friozinho. Ó, Vilmar, achei um supló. Ai, que bonitinho, gente. Ó, o prato não é grande não, viu? É que o prato é pequeno. E aí dá a impressão que é bastante comida. Na verdade, é mesmo. Eu tô varada de fome. Que hoje eu fui fazer uma trilha, tomei uma puta de uma chuva e relaxei. Cheguei aqui banhada de água e varada de fome. Bom apetite para quem tá comendo alguma coisa.